Eu sou o Gustavo Gutchen e eu vou fazer uma introdução sobre as páginas 49 até as 59. No nosso trecho do livro vai retratar uma evolução e um desenvolvimento pessoal e emocional muito grande da Marta, porque o período que o nosso trecho retrata é justamente a época em que ela vai para o campo, em busca de refúgio, não só refúgio como tipo de um abrigo, né? Por conta das questões pessoais que ela passava. Enfim, no nosso trecho, a Marta ela vai para o campo, onde ela vai conhecer o Luiz. Nisso que ela conhece o Luiz, ela vai criar um caráter para ele. Ela vai criar uma pessoa que não necessariamente ele é, mas na cabeça dela ele vai ser assim, que é um cavalheiro, que é um típico homem romântico do campo. Ela vai criar essa impressão sobre ele. Porém, essa imagem que ela tem vai ser distorcida, ela vai ser quebrada pelo próprio Luiz. E isso vai abalar muito a Marta, fazendo com que ela fique em choque, fazendo com que ela justamente tenha de superar, tenha de se adaptar a esse acontecimento da vida dela. Aí é que tá, o nosso trecho vai retratar esse passo a passo, essa etapa em que ela consegue se evoluir emocionalmente e intelectualmente diante dos acontecimentos da vida dela. Bom, agora falando sobre os personagens do capítulo 8, Memória de Marta, que é o capítulo que ela vai pro campo. Nesse capítulo o ambiente muda bastante, né? Porque ela sai daquele lugar de pobreza, um lugar pesado e tudo mais, e vai pro campo, que é mais tranquilo. E isso também acaba mudando ela um pouco, porque ela fica mais pensativa, mais aberta, meio diferente. Então ele acaba representando meio que uma mudança na vida da Marta. Ele traz novas emoções, traz esperança. E, no geral, cada personagem do livro tem uma visão muito diferente. Mas, realmente, quem se destaca nesse capítulo muito é o Luiz, porque ele é mais cativante que todo mundo. E nesse capítulo, a Marta ela continua sendo a principal. E dá pra ver que ela é bem sensível, ela observa, ela olha muitas coisas. E aqui também ela começa a se envolver o pensamento, mas emocionalmente, com o que está acontecendo. E também a gente tem a Dona Anitta, que tem uma vida mais confortável. Então, esse capítulo ele mostra o contraste, que é uma realidade muito diferente da Marta. E isso tudo faz ele se destacar muito, porque enquanto todo mundo é muito pé no chão, ele traz uma ideia mais idealista. Outra coisa importante também é a relação dele com a Marta, porque a partir dali já começa a perceber uma aproximação, uma troca de olhares, um interesse ali começando. Enquanto isso, o marido dela já é um cara mais simples, que não liga muito pra luxo, que é uma vida tranquila, sossegada. Mas quem realmente chama atenção nesse capítulo é o Luiz. Porque ele é muito mais animado que os outros, ele fala bastante, é carismático, ele tem umas ideias mais viajadas, ele imagina um mundo perfeito e cheio de beleza, arte, então ele é bem mais sonhador. Boa noite. Agora eu vou falar da relação do arcadismo com o livro das Memórias de Marta. Então, assim, quando a Marta ela acaba ficando doente, ela vai ao campo e, assim, quando ela chega, ela já se conecta muito bem ao campo e ela se sente, assim, refugiada, ela consegue se sentir muito melhor. E toda essa relação com o campo, em que ela se conecta com o campo, ela, em muitos trechos que eu vou mostrar aqui já pra vocês, ela mostra a sua conexão intensa com o campo e não só ela, todos os personagens que vão aparecer nessa fase, desse capítulo, dessas páginas que a gente leu, todos eles conectam muito bem com o campo. Bom, agora eu vou ler um texto para vocês que vai aparecer aqui na tela. Vamos lá. Cercavam-nos um silêncio doce, cortado pelo zumbido de uma ou outra abelha na perseguição das flores. Um perfume bom nos envolvia e a aragagem agitava as campainhas vidradas, cor de violeta graciosamente. Bom, mais um trecho ótimo que eu pude identificar nas páginas e que eu vou estar mostrando para vocês é esse aqui, ó. Chegadas lá abaixo, ao fundo, ouvíamos o marulhar da água. Colhíamos lírios amarelos e roxos e, provendo-nos de coragem, ascendíamos a montanha e esfolando as mãos nos galhos. Parando de vez em quando, sentando-nos a ouvir um canto melodioso de ave desconhecida ou a ver flores novas, gárridas de cor e de aroma. E assim chegávamos a casa, cansadas, mas muito satisfeitas. Bom, para finalizar com mais um trecho muito bom, que tem muita relação com o arcadismo, é esse daqui. No seu largo rosto vermelho, salpicado de grossas camarinhas de suor, estampava-se o contentamento de quem nada mais ambiciona. Aquele sossego doce, aquela distância da cidade, do trabalho cotidiano e monótono, bastavam-lhe como ideal de ventura. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e agora eu farei uma análise sobre o livro Memórias de Marta, das páginas 49 até 59. Bom, e aí quando o Luiz deixar a Marta em casa, ela vai idealizar uma vida assim com ele e vai imaginar várias coisas
com ele. Eu vou ler outro trecho para evidenciar isso. Numa dessas tardes em que ele acabara de ler-me um madrigal amoroso e terno como um arrolo, formou-se subitamente uma tempestade medonha. E a Marta, ela vai se sentir muito segura, assim, nos braços do Luiz, porque causa que ele vai ser como um porto seguro para ela em meio a essa tempestade, toda essa insegurança que ela vai sentir. Então eu vou ler outro trecho que vai evidenciar isso. Bom, nessas páginas, a Marta, ela vai ficar doente. Então o médico ele vai recomendar para Marta a viajar e tomar um pouco de ar puro, já que a Marta ela vivia na cidade e sempre estava trabalhando muito. Então a Marta ela arruma as coisas dela e ela vai com a doutora Anitta, que é a sua companheira e mentora e professora, que trabalha junto com ela, e o marido da doutora Anitta. E nessa viagem eles vão para o meio do campo e a Marta ela admira muito a natureza, ela contempla muito a natureza por meio dessa viagem. E lá ela vai descansar bastante, ela vai se apaixonar por um homem chamado Luiz, que é primo da doutora Anitta. E desde esse instante idealizei o meu futuro risonho e ameno. Seria eu essa esposa que lhe desse ventura. A nossa casa havia de ser um ninho dentro de um jardinzinho muito fresco. Eu plantaria trepadeiras a emoldurar a janela, umas rosinhas delicadas que se desfolhassem sobre as nossas cabeças quando, enlaçados e amantes, nos debruçávamos no peitoril, segregando mil ternuras de amor. Bom, então a Marta e a doutora Anitta, elas vão andar lá pelos campos e elas vão fazer atividades como catar flores, elas vão ficar lendo no meio da natureza. E aí, num dia desses, quando elas estiverem andando, elas vão ver, né, homens falando no meio do mato. E aí, nesse contexto, a doutora Anitta encontra o primo dela, o Luiz, que é o homem que a Marta vai se apaixonar. Então agora eu vou ler um trecho que vai meio que exemplificar isso e mostrar porque a Marta ela se apaixonou por ele. Levantei-me mais cedo, impaciente sem saber porquê. Tive mais apuro no toalete, fiz um penteado novo e prendi no meu corpete abotoado a militar um ramalhete de flores. E nesse dia esqueci minha fealdade. Bom, então o Luiz ele vai chegar atrasado para esse almoço da doutora Anitta. E aí eles vão conversar muito sobre o que eles fariam se eles ficassem ricos. E o Luiz vai idealizar um reino lá onde eles estão, no campo. Se ele ficasse rico, ele ia fazer praticamente um reino. E aí, depois desse almoço, eles vão ir embora e o Luiz ele vai acompanhar a Marta. E nisso ele vai parecer que vai mostrar até uma reciprocidade pela paixão da Marta, né? Impressão amável. A dos braços de Luiz, amparando-me carinhosamente. Estremecia-me de inefável júbilo, de inenarrável contentamento. Voltavam-me à memória de todos os incidentes do passeio e demorava-me a meditar no madrigal, dirigido a mim, ao meu coração bondoso e meigo. E depois dessa tempestade, eles vão se refugiar dentro de uma cabana, onde eles vão encontrar também uma mulher que ela é britânica. E a Marta ela vai se sentir meio que até insegura com essa mulher, por causa que ela é uma mulher muito bonita, assim, muito chamativa. E vai ser isso, eles vão conseguir se refugiar dentro dessa cabana por causa da tempestade, e depois eles vão para casa. E nesse contexto, a doutora Anitta, a doutora Ninha, ela vai chamar o Luiz para almoçar junto com a família, né? Com a doutora Ninha, seu marido e a Marta. E nesse contexto, o Luiz ele vai aparecer no outro dia para almoçar com eles. E a Marta ela vai ficar muito animada com isso, ela vai querer ser muito vaidosa para encontrar com ele. Então eu vou ler um texto sobre isso agora. Toda a minha atenção estava presa a esse rapaz, de rosto oval, grande, bigode castanho, olhos maliciosos e ternos a um tempo, cabelo ondeado e sedoso, mãos finas, esguias e brancas. Experimentava um prazer indefinível ao ouvi-lo tagarelar voluvelmente. A sua voz era para mim uma música. Bom, nesse texto ela vai falar sobre o quanto esse homem, o Luiz, ele é muito comunicativo, ele é uma pessoa muito animada. Ela vai gostar muito disso, já que a Marta é uma pessoa mais quieta, mais reservada, e ela vai ficar admirando muito esse cara, o Luiz. Bom, agora eu vou dar um trecho que meio que comprova essa reciprocidade do Luiz. Ao voltarmos para casa, ofereceu-me o braço, inclinando-se para mim, conversava risonho, olhando de perto. Bom, o tempo para Marta vai passar muito rápido, porque ela vai estar muito alegre, apaixonada, e isso faz com que passe rápido. Geralmente as coisas boas passam mais rápido do que as coisas ruins. E nisso eles vão sair direto, em conjunto, e vai ter um dia desses que vai ter uma tempestade muito forte, e a Marta vai ficar com muito medo. Só que antes dessa tempestade, o Luiz vai recitar poemas de amor para Marta, mostrando que ele também estava parecendo que estava apaixonado por ela, né? Agora eu vou ler um trecho onde a Marta ela vai falar um pouco sobre essa vivência no campo com a doutora Anitta.
Estávamos ali, as duas sozinhas, horas inteiras, sem ânimo de sair daquele recanto sossegado e bonito. Até que, tomando uma resolução, doutora Aninha levantava-se, fechava o livro e descia comigo os degraus da varanda isolada, aberta na solidão do campo e contemplação da natureza. Nesse trecho ela vai exaltar, né, a solidão da natureza, né, então a calmaria da natureza e aquele silêncio todo, onde ela vai achar um recanto e uma paz nesse lugar, diferente da cidade. Em conclusão, a essas páginas que analisamos sobre o livro de Memórias de Marta, mostram que a história é muito mais do que só uma desilusão amorosa. A Júlia Lopes de Almeida desenha uma mudança total aqui. A Marta começa o capítulo sonhando alto, cheia de planos e promessas de felicidade, mas termina encarando uma realidade pesada e sem filtros. Aquele momento em que flagra o Luiz com a filha do norte-americano não é só o fim de uma paquera, é o fim da inocência dela. A Marta, que tinha até esquecido suas inseguranças por causa desse amor, é obrigada a cair na real do jeito mais difícil, sentindo o impacto dessa decepção. Como, por exemplo, no trecho: o meu castelo de cartas, tão alto, tão leve, tão loiro, desmoronou-se ao sopro de uma palavra, de um riso. No fim das contas, ela se recupera do susto, mas sai dessa experiência bem mais esperta, sabendo que a vida nem sempre é um mar de rosas e que a verdade, às vezes, é bem amarga. Bem, essa foi nossa análise sobre o livro Memórias de Marta, da página 49 a 59, da Júlia Lopes de Almeida. Eu espero que vocês tenham entendido e obrigado pela atenção de todos.